Olá, boa tarde. Vamos começar hoje mais um dia de chá das 6. Hoje eu até coloquei aqui no Stories quando eu tava preparando as coisas, né? Que já é sexta-feira, né? Me deu vontade de tomar um vinhozinho ao invés do chá. E aí eu realmente pensei, coloquei ali, né? E aí, o que será que vai ser hoje? Vai ser chá ou vai ser uma cachaça, né? Vai ser um vinhozinho. E aí venceu o chá. Estou aqui com o chá, mas foi por um problema logístico. Falta de planejamento. Eu descobri que eu não tinha nenhum vinho branco ou rosé, que eu estava a fim de tomar um desse tipo, geladinho, e não tinha nenhum geladinho. Então a gente foi pro chá, tá bom? Então, para você ver como uma falta de planejamento impacta no que você gostaria de fazer, né? Eu gostaria de tomar um vinho hoje, vai ser o chá mesmo gelado aqui para nos ajudar. Eu coloquei ali no Stories para saber o que é que vocês mais se interessavam hoje em falar e venceu a tomada de decisão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos de tomada de decisão que eu acho importante falar, eu acho importante, interessante trazer. Primeiro de tudo é a gente entender como nós tomamos decisões, né? Porque você faz uma autoanálise aí, você que está assistindo, né? Você costuma ser mais racional ou mais emocional nas suas decisões? Quando você precisa tomar uma decisão, você tende a ser mais rápido, decido logo, já faço logo, já passo para a próxima, ou você tende a ser mais lento, mais cauteloso, precisa olhar diversos cenários, precisa avaliar diversas possibilidades, né? Então, primeiro, mais racional, mais emocional, sou mais lento ou mais rápido para tomar decisão? Quando eu penso em racionalidade, às vezes a gente só separa racional do emocional, né? Mas mesmo dentro do racional, você pode ter um raciocínio que é racional mais lógico ou um raciocínio mais estratégico. E parece que as coisas são iguais, mas elas não são, né? Muitas vezes quem toma decisão altamente racional tende a tomar a decisão do seguinte ponto de vista, né? Eu sigo a minha lógica, então eu tenho um raciocínio lógico, eu sigo a minha lógica, tomo decisão e faço, sem me preocupar se isso vai impactar em algumas pessoas. Às vezes eu tenho uma visão mais estratégica, e aí eu preciso entender se eu tenho uma visão estratégica que faz parte da minha estratégia, e aí eu deixo de considerar também o impacto nas outras pessoas, ou se quando eu tenho uma tomada de decisão mais estratégica eu consigo ponderar. Quando a gente olha para o emocional, a gente tem duas linhas também de pensamento, né, de sentimento, porque quando a gente toma uma decisão mais emocional, quem tem a tendência de tomar decisões muito emocionais, normalmente ou é porque são altamente empáticas, então estão o tempo todo preocupado como é que o outro vai se sentir, como é que o outro vai reagir, o quanto isso vai impactar na vida do outro, então é o excesso de empatia, né, se é que existe essa possibilidade, mas quando eu considero a empatia pura e simplesmente, né, eu só uso isso. Ou mesmo ainda dentro da linha emocional, eu tenho uma tomada de decisão mais emocional porque eu preciso me sentir seguro. Então essa emoção, essa sensação faz com que eu tenha uma decisão mais lenta, mais cautelosa, eu preciso ter mais detalhes, eu preciso saber de mais informações e às vezes mais informação e mais informação e mais informação, e aí me torna a minha decisão um pouco mais lenta. E por que eu falo que é tão importante a gente começar a mapear a forma que a gente toma a decisão? Primeiro de tudo, para você saber aonde está o seu ponto de atenção. Se eu sou uma pessoa que toma decisão rápido demais, lógica demais e não me preocupo com o impacto nas pessoas, esse é o meu ponto de atenção. Eu preciso considerar um pouco mais, talvez, outras situações, né? Se eu sou aquele que, por causa das pessoas, não tomo decisão, né? Ou não tomo decisão que vai contrariar essas pessoas, então o meu ponto de atenção é entender o que é que eu tô sentindo, entender qual é a parte emocional da situação, mas eu trazer um pouquinho de racionalidade na hora de tomar a decisão, tá? Então, eu tô trazendo aqui alguns conceitos, algumas pinceladas sobre como a gente toma uma decisão. Ela não é totalmente uma matriz, né? Você vai colocando, eu sou racional, sou assim, e vai sair um resultado ali. Mas a gente ter atenção em como a gente funciona é importante, né? A forma como a gente toma a decisão, por exemplo, é altamente influenciada pelo nosso perfil comportamental. Então, dependendo do perfil
de comportamento que eu tenho, dependendo do traço de caráter que eu tenho, quando eu uso análise corporal e faço a devolutiva, eu falo muito disso, a sua forma de tomar decisão. Tem pessoas que são mais frias, tem pessoas que são muito mais emocionais e elas precisam achar ali qual é o ponto de atenção, principalmente. Se você está dentro de uma empresa, você é o dono da empresa, é sócio ou é um gestor, é importante que você busque ter ao seu redor pessoas que sejam um pouco diferentes de vocês, né? Para quê? Para que tenha um balanço, para que eu tenha pessoas ao meu redor que pensem diferente de mim e que possam me ajudar quando eu estiver patinando ali na minha forma. Se eu não saio do lugar porque eu quero considerar tudo, porque eu quero agradar as pessoas, ter alguém do meu lado que seja mais racional e mais frio pode me ajudar nesses momentos. Assim como o meu calor pode ajudar essas pessoas a considerar os impactos antes de tomar decisões. Então, ter pessoas que são diferentes de você ao seu redor também é importante. Um outro ponto que eu gosto de falar sobre a tomada de decisão é sobre decidir. Às vezes a gente tem uma decisão para tomar e ela é tão difícil, ela é tão complicada, eu não sei tudo que eu deveria considerar, então eu não decido, né? Às vezes a gente vai deixando, deixa eu ver mais um pouco que a coisa sozinha se resolve. Então um ponto importante sobre decisão que eu falo é: não decidir já é uma decisão. Você está tomando a decisão de não decidir e deixar a vida te levar ou deixar as circunstâncias decidirem por você. Então, você está decidindo que você vai deixar na mão dos outros, né? Fora disso, tem ser indeciso mesmo ou nem é uma decisão, mas... então, essa pergunta é boa, né? Existe a pessoa ser indeciso mesmo por natureza ou não é uma indecisão, mas é que ela é uma pessoa que demora para tomar decisões? Quando eu falei de perfil comportamental, tem um traço de caráter que ele tem muita dificuldade em decidir, principalmente entre duas opções, né? Ou duas ou três opções, porque ele sempre quer ter a certeza que ele está fazendo a melhor decisão. Então, por conta disso, fazer ele decidir faz com que ele tenha que abrir mão da outra coisa. Esse é um ponto da decisão, né? Eu gosto da frase: toda decisão implica numa renúncia. Quando eu decido alguma coisa, eu decido por algo em detrimento de outra coisa. Se eu decidir fazer uma coisa, eu decidi que eu não vou fazer outra. Se eu decidir que eu vou por um caminho, eu decidi que aquele outro caminho não vai servir. Então, isso faz com que a gente, às vezes, tenha uma certa dificuldade, principalmente se a gente tem alguns apegos. Mas o traço de caráter rígido, por exemplo, é um traço, é só o nome do traço, tá, gente? Não tem nada a ver com rigidez, né, de ser uma pessoa que não é flexível e tal. Mas não tem esse traço de caráter tem uma dificuldade de tomar decisão, porque ele não quer se sentir perdendo, sem um plano B. Então, para ele, enquanto ele não decide, parece que ele tem uma possibilidade e um plano B. Então, essa pode ser... são altamente indecisos, né? Então, se respondi sua pergunta, sim, existem pessoas que são indecisas. E ao saber disso, já ajuda também. Porque ao saber que esse é uma característica minha, eu vou ter dificuldade de decidir entre essas duas coisas, porque eu sinto que eu vou perder o plano B, já fica mais fácil de eu entender, ok, então por que eu estou com medo de perder este plano aqui? Exato, vai que eu escolhi um e o outro ia ser melhor. Então, por isso que as dicas que eu dou para a tomada de decisão primeiro de tudo, claro, levante os dados, né? Tem traço de caráter que vai fazer isso, tá? Enquanto ele não tiver um monte de dado, você tem coisa de rígido? Claro que tem. Mas, por exemplo, o traço de caráter masoquista, que também é só o nome do traço, tá, gente? Pra quem tá ouvindo a primeira vez, não tem nada a ver com o que a gente conhece dessa palavra. O traço de caráter masoquista já é um traço que vai levantar muita informação. Na verdade, ele vai querer levantar tanta informação que ele, às vezes, tem uma dificuldade de agir, né? Porque ele quer ter certeza que ele se cercou de todos os lados para não dar um problema lá na frente. É uma indecisão, tá? Ele quer ter certeza que ele tem todas as informações. O rígido, não. Ele não decide porque ele tem medo de perder algo que poderia ser melhor. Então, você vê que às vezes as pessoas ficam indecisas e não tomam a decisão por motivos diferentes. Por isso que conhecer o perfil comportamental é tão interessante, conhecer os traços de caráter é tão rico. Porque a gente começa a entender, ok, se eu estou e nessa indecisão aqui, né, de, eu vou escolher uma coisa e se o outro fosse melhor? Eu preciso entender, ok, quando eu escolho pelo lado A e não o B, o que é que eu estou perdendo no B?
o que é que eu estou sentindo ou o que é que eu estou pensando que está sendo ruim. Porque aí, ao pensar nisso, ao entender isso, eu consigo entender o porquê que eu não estou tomando essa decisão. E aí eu consigo. E aí, gente, tem uma outra coisa. Eu falei que não decidir já é uma decisão, né? Tem uma outra coisa sobre tomar decisão que é assim: tomou a decisão, vai e faz. Executa a decisão que você tomou. Se lá na frente, daqui a pouco, pode ser muito, você identificou que aquilo que você esperava não aconteceu e que você deveria mudar de rumo, você toma uma nova decisão. Mas não fica voltando na decisão que poderia ter sido. Não fica pensando, e se eu tivesse feito daquele jeito? Pondere, levante as informações, os fatos e os dados, construa os cenários que você achar que é importante, escolha um cenário e a partir do momento que você escolheu, você faz, né? Ó, eu vou dar um exemplo sobre tomada de decisão bem recente na minha vida, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de liderança faz alguns anos, né? Tenho a minha empresa de treinamento, de desenvolvimento, e trabalho com esse tema, perfil comportamental, análise corporal, nesses anos todos. E recentemente eu vinha meio que olhando para o tema da energia solar, é um tema que eu gosto, né? Que eu gosto muito, que eu vejo que está crescendo, e o tema da sustentabilidade, sim, é algo que me encanta. Só que faz bastante tempo que eu meio que namoro com esse tema, mas eu fico assim, né? Ficava meio indo e vindo. E aí a hora que eu decidi a hora que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão, ou eu quero abraçar isso ou eu não quero abraçar. Eu percebi que o que estava talvez me fazendo pensar e postergar um pouco a decisão era o fato de que, assim, se eu abraçar isso daqui, será que eu não tô abandonando tudo que eu construí até agora? Olha o sentimento, né? Nossa, será que eu tô abandonando isso? E aí eu me toquei que não, eu posso construir as duas coisas, que aliás elas se complementam em muitas vezes, né? Muitas vezes os processos de consultoria que eu dou nas empresas envolvem olhar para uma eficiência maior nos custos, né? Nas receitas, e isso pode incluir, então, esses assuntos estão interligados e eu posso sim. Então, eu tomei a decisão. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu comecei a andar. Então, decidir é muito importante, porque enquanto você não decide, você não anda. E aí tem um outro ponto sobre a tomada de decisão, que é isso. Enquanto eu não decido, eu não preciso andar. Eu estou decidindo. Eu estou pensando. Eu estou construindo os meus cenários. Então, cuidado eu tenho um pouco disso, estou falando por vivência, né? Eu sou uma pessoa que precisa de muita informação, de muito cenário, para ter certeza que eu cobri tudo. Não é nem só o fato de que eu tomei uma decisão e que poderia ter sido melhor a outra opção. É porque é o receio de dar alguma coisa errada mesmo, né? Então, eu preciso ter esse monte de informação. E aí a gente precisa entender, ok, o quanto que eu não estou decidindo, porque eu acho que eu ainda não estou pronto para decidir, né, faltando informação, e aí eu estou patinando. O quanto eu não estou decidindo, porque eu sei que a partir do momento que eu decidir, eu vou ter que começar a agir. E começar a agir vai me colocar, por exemplo, pode me afastar de algumas pessoas, pode me afastar de alguns ambientes, para eu priorizar isso, né? E aí, esse incômodo de não querer, né, se afastar de pessoas, se afastar de ambientes, se eu vou me dedicar muito ao trabalho, pode ser que eu tenha que me afastar um pouco dos meus círculos sociais, mas e aí? Poxa, é tão gostoso viajar, sair com o pessoal, né, tomar um vinho, tudo isso é muito gostoso, então eu não quero me afastar disso. Então, como eu não quero me afastar disso, eu vou deixando a decisão para depois e assim eu não preciso agir. E aí, o que acontece? Isso aí mesmo. Nada, não acontece nada. Aí você fica no imbróglio. Então, tomar decisões, vamos lá. Pontos importantes aqui de resumo do nosso bate-papo de hoje sobre tomada de decisão. Primeiro de tudo, se conheça. Busque autoconhecimento, vai entender o seu perfil comportamental, se observe nas grandes decisões, nas decisões mais importantes, como é que você agiu, né? Entenda como é que você funciona no quesito tomada de decisão. 2. Levante informações mesmo, dados, fatos, construa seus cenários, mas faça isso com o intuito de decidir. E depois que decidiu, siga, comece a agir e não tem problema se lá na frente eu precisar decidir de novo. Só não fica pensando, se não der certo eu volto. Decisão não volta. Decisão não volta. Você tomou uma decisão, está tomada.
Você começa a agir. Se lá na frente eu percebi, nossa, não, mas eu precisava fazer uma correção de rota aqui, não tem problema, você toma uma nova decisão de mudar de rota, né? Mas é uma nova decisão, não fique voltando na decisão anterior, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que eu tenha conseguido cumprir. Eu sigo aqui com o meu chá, porque eu vou precisar, por falta de planejamento, não tinha um vinhozinho aqui, então preciso conversar com você pra gente resolver essa situação do vinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem vocês acham que tem uma dificuldade aí de tomar decisão e não sabe por quê, tá bom? É mais fácil ver nos outros do que na gente, né? É fato, mas fazer o quê, né? É importante a gente perceber. Se você tem dificuldade de prestar atenção em você, converse com pessoas que você confie muito, né? O seu marido, a sua esposa, namorado, mãe, pai, irmão, amigo muito próximo, né? Pergunte. Se você tivesse que me dizer, assim, uma característica minha quando eu preciso decidir alguma coisa, como é que você me vê, né? Pense, procure também a opinião dos outros, tá bom? Não considere a opinião dos outros como lei, mas se você tem dificuldade de perceber, comece a perguntar para algumas pessoas e ver o que é que converge entre o que eles dizem, tá bom? Muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira a gente tá aqui de volta com esse papinho do Chá das 6. Muito obrigada.